A paz do Senhor. Vamos falar então de Jeremias, capítulos 30 e 31, são só 2 capítulos. Não são... O capítulo 31 é um capítulo um pouco mais longo, mas não é longo de se comentar. É um capítulo que traz promessas de Deus para nós, um capítulo muito bonito de se ler. O livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vimos então o chamado e a vocação de Jeremias, e do 2 ao 25 são as profecias de Jeremias para Judá, especificamente. Claro que ali nas profecias para Judá tem algumas poucas profecias para outras nações, enfim, mas em suma são para Judá. E o que acontece? Do capítulo 26 até o 38, nós temos a vida de Jeremias até a queda de Jerusalém. Mas nesse intervalo, do 26 até o 38, aí no meio nós temos os capítulos 30 até o 33, ou seja, 4 capítulos, o 30, o 31, o 32 e o 33, que são chamados de livro da consolação. É uma parte específica do livro dele, onde Deus manda escrever, e ele escreve isso de forma mais separada, porque tem ali uma mensagem especial. Então esses capítulos são chamados formam o livro da consolação e nos mostram um Deus de consolação. Nos mostra um Deus que ama os seus filhos, que corrige, que disciplina, mas que quer o melhor para esses filhos. Quer o melhor para o seu povo. E é chamado então de livro da consolação. Nós vamos ver metade hoje então, os capítulos 30 e 31. E amanhã nós vamos ver o 32 e o 33, que aí é outra metade deste livro, chamado livro da consolação. Formado aí por esses 4 capítulos. Vamos lá? Então olha só, nós terminamos... no capítulo 29, os últimos capítulos ali que lemos ontem, Deus falando sobre o tempo do povo dele no cativeiro, dizendo, olha, fiquem ali, vivam a vida comum do dia a dia, construam casas, casem, tenham filhos, porque vocês não vão ficar pouco tempo, eles vão ficar muito tempo, são 70 anos no cativeiro, cresçam aí no sofrimento, se desenvolvam no sofrimento. A mensagem de Jeremias 29 é essa: cresça no sofrimento, se desenvolva no sofrimento, cresça enquanto sofre, cresça apesar do sofrimento. Essa é a mensagem de Jeremias 29. E aí dentro dessa mensagem nós entramos no capítulo 30. O capítulo 30 vai ser o quê? Então, dentro desse assunto, desse subtema consolação, no 30, Deus promete para o seu povo o retorno do cativeiro. Deus fala, olha, vocês vão ficar aí por um período longo, vocês vão sofrer, vocês vão passar por uma grande angústia, mas com o objetivo, para que aprendam a valorizar a palavra de Deus, para que aprendam a valorizar o relacionamento com Deus. Depois disso, depois que vocês aprenderem isso, vocês voltarão então para a terra que eu escolhi para vocês, serão restaurados e serão curados de todas as suas feridas. E veja, não são feridas físicas somente, mas são feridas emocionais, são feridas relacionadas ao período do cativeiro, são feridas relacionadas ao fato deles irem presos como escravos para a Babilônia. E aí Deus traz então essa promessa maravilhosa, fala, fiquem aí, sofram, vocês vão sofrer, o período é longo, são 70 anos, muita coisa vai acontecer, mas fiquem firmes, eu vou trazer vocês de volta. E não só vou trazer de volta, eu vou curar as suas feridas, eu vou restaurar a posição de vocês entre as nações. Essa é a mensagem deste capítulo 30, que é um capítulo até curtinho, tem só 24 versículos. Vamos lá então? Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 30.
Lembrando que os capítulos 26 ao 38 são mensagens e eventos, coisas que aconteceram com Jeremias, enquanto ele profetizava do capítulo 7 até o 25. É como se fossem duas histórias, tá bom? As profecias de Jeremias para o povo de Judá, do 7 ao 25 ali especificamente, e esses do 26 ao 38 acontecendo aqui ao mesmo tempo. Coisas que ele não colocou lá enquanto ele estava escrevendo do 7 ao 25, por motivos que nós já explicamos na live de ontem e também na anterior. Capítulo 30, versículo 1. Palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei meu povo Israel e Judá voltar do cativeiro, diz o Senhor, e os farei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuíram. Então vamos entender esse versículo 3. Olhe na sua Bíblia como está escrito. A quem Deus fala que vai fazer voltar do cativeiro? Preste bastante atenção nessa leitura. As pessoas têm muito interesse de saber os sinais da vinda de Jesus, os sinais de eventos escatológicos. Então vamos ler esse versículo. Leia na sua Bíblia. Jeremias 30, versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor. Então o povo está lá. O povo é para essa carta, essa fala aqui. Escreve todas as palavras que tenho dito. Eis que vem dias que farei meu povo voltar do cativeiro. E o meu povo que está escrito Israel e Judá. Então olha só. O povo vai para o cativeiro e fica 70 anos no cativeiro e volta. Começa a voltar em 536. Então, os 70 anos é da primeira leva de judeus que foram para o cativeiro. A primeira leva é aquela leva lá de 605, 606, que foi na primeira turma de cativos, foi Daniel e seus amigos, por exemplo. Em 536, 535, quando o povo começa a voltar do cativeiro, não volta todo mundo junto, de uma vez. Voltam aos poucos. Quando nós chegarmos em Esdras e Neemias, nós vamos entender isso melhor. Tem várias turmas que vêm, começando ali com Zorobabel. Então, é o período no cativeiro, da primeira turma, que é em 606 mais ou menos, 605, até quando começa a voltar, em 536. Este versículo 3, ele tem duas conotações. Eu sempre falo de versículos históricos e versículos escatológicos. Então veja, o 3, ele é histórico, parcial. Em 536, quando o povo começou a voltar do cativeiro, ele se cumpriu então parcialmente a parte de Judá. Mas as tribos do Reino do Norte, de Israel, não voltaram aqui. São chamadas de as tribos perdidas do Reino do Norte, as 10 tribos perdidas de Israel. E sabemos pela história secular, quem está lá no Telegram viu que eu já mandei, já há mais de um mês, 2 meses, tribos que estão voltando agora. Enquanto nós estamos na pandemia, enquanto nós estamos aqui no Brasil nos envolvendo com trama política, com corrupção, com um monte de coisa, o governo de Israel, a inteligência de Israel está trabalhando nos bastidores, buscando as tribos perdidas mundo afora e trazendo de volta para Israel. Tem um vídeo lá falando da tribo de Dan. Sabe quantos anos fora de Israel? 2.700. O reino do norte se desfez em 722. Foram levados cativos pelo Império Assírio. Então, 700 anos, mais 2.000 anos que nós estamos agora, 2.700 anos, tribos perdidas de Israel. Ano passado voltaram para Israel. É emocionante de ver. Procura lá no Telegram se você não assistiu, que lá tem o vídeo. Então, esta parte do versículo 3 que fala de Judá voltar do cativeiro se cumpriu começou a se cumprir em 536. E quem estava no cativeiro na época voltou. Com Zorobabel, com Esdras, teve até quem voltou ali com Neemias.
teve várias turmas que voltaram nesta época aqui nesse tempo. Mas do Reino do Norte é um dos sinais para isso aqui. E só vai acontecer um cumprimento pleno no que chamamos de Era do Reino, evento escatológico. Então, o que se refere a Judá, ok, já aconteceu, é a parte histórica do versículo. O que se refere a Israel aqui é escatológico, tá bom? Então, olha que interessante. Como é que a gente sabe, Janaína, como é que eu sei o que é histórico e o que não é? É preciso conhecer a Bíblia, é preciso ler a Bíblia e também acompanhar a história, um pouco do que está acontecendo aí mundo afora. Não de tudo, mas aquilo que nos interessa. Por exemplo, a parte da história que nos mostra os sinais da vinda de Jesus. Amém? Vamos continuar. Então, do 1 ao 7 fala desse tempo de angústia que o povo vai viver enquanto estão no cativeiro. Tá? Já li o 2, quero ler aqui o versículo 3, eu já li também. Olha só, né, o versículo 6. Perguntai, pois, e vedes, um homem tem dores de parto? Sabemos que não, né? Sabemos que não. Porque, pois, vejo cada homem com as suas mãos nos lombos, como uma mulher que está para dar à luz, com as mãos ali nas costas, como uma mulher que está dando à luz, e por que se tem tornados pálidos todos os seus rostos? Então, falando ali de homens, né, com os rostos pálidos e toda uma situação aqui. Ah, porque aquele dia tão grande que não houve outro semelhante, tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Então aqui o 6 e o 7 também com parte parcial, né, com cumprimento parcial, e será pleno somente no futuro, eventos escatológicos. Do 8 até o 16, então Deus fala, sabe aquele jugo que Deus havia mandado Jeremias fazer e colocar sobre o pescoço, com todo um simbolismo ali. Aqui então Deus cita novamente esse jugo, mas já não é o jugo que Jeremias estava usando, porque aí aqui ele não estava mais usando, porque o falso profeta, o Ananias, tinha quebrado o jugo de Jeremias. Mas é só para citar aí esse mesmo instrumento. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e romperei os seus grilhões, e os estrangeiros nunca mais se servirão dele. Referindo então ali ao fim do cativeiro. E aí assim, de forma parcial, referindo-se ao rei da Babilônia, ao povo voltando do cativeiro. Mas de forma plena também é evento escatológico, já que a Babilônia representa, tem ali um apontamento para o futuro, tem um apontamento ali para o anticristo. Quero ler aqui o versículo 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei totalmente sem castigo. Veja, isso aqui está falando, né? Quando a gente chegar em Daniel, já que Daniel é o profeta de durante o cativeiro, vai falar muito da Babilônia, porque ele vai estar lá dentro, nós vamos falar melhor disso. Refere-se a todas as nações que se levantaram contra Deus, contra o povo de Deus. E se nós formos ver, isso já teve um cumprimento parcial. As nações que se levantaram aqui durante esse tempo, elas não existem hoje como nação, elas não existem mais, tá? Ali durante os impérios, né, que se levantaram ali durante os impérios da Babilônia, o que veio depois que destruiu a Babilônia, que foi o Medo-Persa, que nós ainda vamos ver, que é de Ciro, Império Romano. Todas essas nações, todos esses impérios, eles já caíram. Eles não existem mais como existiram aqui. Então Deus realmente exterminou. E Israel permanece. Mesmo que Israel não esteja 100% do jeito que Deus falou lá em Gênesis 15, né, lá desde o início, quando chamou Abraão ainda, Israel permanece.
E essas nações que se levantaram aqui, elas já não existem mais. Tá? Esses impérios aqui desse tempo. Então, exterminarei é no sentido de não ter mais, de destruir mesmo, de eliminar. Não é destruir, é eliminar. Tanto o Império da Babilônia, como o Império Medo-Persa, como o Império Romano, o grego também, são impérios que vieram e passaram e se foram, não ficaram, não permaneceram. As cidades, né, as capitais desses impérios, por exemplo, também passaram por grandes batalhas, grandes destruições. E de qualquer forma, como eu disse, a parte, né, parcial disso daqui aconteceu nesse tempo do cativeiro, pós-cativeiro. O Império Medo-Persa que invadiu a Babilônia e destruiu a Babilônia. Depois do Medo-Persa veio o grego, depois o romano. Todos esses impérios já passaram. No entanto, tem um apontamento aqui de escatologia também para tempos futuros. A Babilônia ali representando o anticristo. E fica isso, Deus não vai permitir que aqueles que se levantam contra ele permaneçam. Mas aí quando a gente for lá para Daniel, quando a gente for mais para frente, Apocalipse, um pouco de Zacarias, nós vamos ver melhor isso. Versículo 17. Mas eu te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamaram a enjeitada. Esta é Sião, já ninguém pergunta por ela. E aqui então tem essa promessa de Deus de que ele vai curar as doenças, as chagas de Judá, as chagas daquela que foi chamada de a enjeitada. Veja na sua Bíblia que palavra que está aí para enjeitada, versículo 17. Enjeitada era usada, essa palavra era muito usada no Brasil há décadas atrás, quando se falava de crianças não aceitas porque não haviam sido geradas no casamento. Então, geralmente, aí, crianças de pessoas não casadas, né? Sejam mulheres usadas ali por senhores, né? Por chefes, de todo tipo. Mas essa palavra enjeitada é muito usada aqui no Brasil há décadas atrás, com crianças que não eram geradas dentro de um casamento. Mas eu quero falar das enjeitadas. Essa palavra enjeitada é muito dura. Eu não sei quem é de São Paulo, mas quem é de São Paulo, se um dia tiver a oportunidade de passar pela Santa Casa, de ir por lá, tem que procurar para achar. Santa Casa de São Paulo, eu não sei, na verdade, se ainda está visível, mas eu tive a oportunidade de estar ali. E tem mais um hospital em São Paulo, que é a maternidade, esqueci o nome, que tinha, vocês talvez já tenham ouvido falar sobre isso, a roda dos enjeitados. Então era com uma roda mesmo, com espaço para um bebê. Então a mãe que não queria ou que não podia ficar com o filho, ia e colocava nessa roda e daí tocava, rodava a roda, e quando ela rodava, tocava uma campainha lá dentro. E aí vinham pegar e sabia que tinha um bebê ali na roda dos enjeitados. Então o enjeitado é no sentido de dar aquilo, é aquilo que ninguém quer. É algo que quem é o dono ou a quem pertence não quer. De qualquer forma, esse repudiada, porque o repudiada muitas vezes dá a entender assim, de que estava aqui e foi mandado embora. O enjeitado não quero nem que entre na minha casa, não quero nem que chegue. É daqui, mas não quero aqui. Então não deixa nem entrar. Que é esse sentido da criança recém-nascida. Eu não quero nem que entre na minha casa. Então é nesse sentido aqui que o povo de Deus, o povo ali de Israel, mandava embora. Eram mandados embora, as nações diziam, enjeitada, e a nação é enjeitada por Deus. O povo de Deus, Judá, quando foi levado para o cativeiro, esse período era chamada de enjeitada por Deus, como Deus te rejeitou, a rejeitada, a repudiada, era de Deus, mas Deus não quis mais. E aí Deus fala, que vai curar, vai restaurar, vai trazer de volta. Olha o versículo 18.
Eis que eu voltarei a trazer os cativos das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas, e será reedificada a cidade sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Então, aqui está falando, sabemos que isso aconteceu no retorno do povo do cativeiro. Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reconstruído. No entanto, não foi reconstruído no mesmo esplendor que era no tempo de Salomão. Depois o templo foi destruído de novo, em 70 depois de Cristo. E aí está até hoje sem ser reconstruído. Aí é só realmente eventos futuros. Ainda não aconteceu. Está tudo pronto. Está tudo pronto lá em Jerusalém para o templo ser reconstruído. As vestes dos sacerdotes, os utensílios, os vasos, as trombetas, todas as coisas estão prontas. O candelabro, tudo pronto. Os levitas, a tribo de Levi, os sacerdotes já foram treinados para retomar a atividade sacerdotal, que só vai acontecer quando o terceiro templo for reconstruído. Versículo 19: E sairá deles ação de graças e voz de povo que está em júbilo, e os multiplicarei e não serão diminuídos, e glorificarei e não serão apoucados. Olha que lindo. Versículo 22: E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. E sabemos que pela graça derramada na cruz, Jesus morreu na cruz, pelo sofrimento dele ali, pela sua ressurreição, por todo o sacrifício envolvendo a cruz, hoje nós somos também chamados de povo de Deus. Não é só para Israel mais. Este versículo: e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus, é para nós também. O finalzinho aqui, do versículo 23 e 24, então, são eventos escatológicos que apontam ali para a grande tribulação, eventos futuros, que nesse momento não entra aqui pra gente. E aí vamos para o capítulo 31. Então, os capítulos 30, 31, 32 e 33 fazem parte do que é chamado de livro da consolação. Então, Jeremias, entre todas aquelas profecias de juízo, que foi do 2 até o 25, mais todas as perseguições que ele passou, que nós já lemos do 26 até o 29, no meio de tudo isso, de tanto sofrimento, dor, juízo, ameaças, planejamento de morte para Jeremias, diante de tantas coisas, vem então essas palavras de consolação do 30 até o 33, Deus falando: olha, vocês vão sofrer, mas é porque eu os amo. Vocês vão sofrer para poder se voltar para mim novamente. Vocês vão sofrer porque é a forma que eu tenho nesse momento de moldar o meu povo. Quando vocês tiverem cumprido esse tempo lá e estiverem no molde, aí eu vou trazer vocês de volta e vou curar, vou sarar e vou restaurar e vou colocar vocês de novo no meio das nações. E aí, olha só: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fui fazê-lo descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os meus tamboris e sairás nas danças alegres dos que se regozijam. Outra vez plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa de cabeça das nações. Publicai,
cantai louvores e dizei: ó Senhor, salva o teu povo, o restante de Israel. E aí, ó, versículo 8: eis que eu os trarei de volta da terra do norte e os ajuntarei desde os confins da terra. Então Deus vai ajuntar o seu povo de novo, e com eles os cegos e os coxos, a mulher que está grávida, que está em trabalho de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. E aí sabemos que o versículo 8 ainda não aconteceu. É só parcial. São só as tribos do sul que estão lá. E agora, recentemente, 2.700 anos depois, que mais tribos voltaram, mas ainda não estão todas as tribos lá. Virão com choro e com súplicas os levarei, e os farei andar junto a ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou para Israel um pai, e Efraim é o meu primogênito. Versículo 10. Então aqui Deus vai falar de restauração, de trazer de volta. Eu penso que o povo no cativeiro, ou como a tribo que voltou ano passado para Israel, que ainda liam essas palavras, liam as profecias de Jeremias, e eles esperavam o dia que eles voltariam para Israel. Pensa então na emoção deles ao chegarem em Israel. Mas sabemos que o acontecimento disso daqui, que a realização disso aqui até agora é parcial. Ainda não se deu de forma plena e completa. Dos versículos agora do 10 em diante, até o 20, Deus falando então de uma esperança, de mantenha viva a esperança. Eu vou trazer de volta. E sabemos que Deus é fiel e Ele cumpre. Ouvi a palavra do Senhor a nações, e anunciai-a nas ilhas que estão longe. Aquele que espalhou Israel o ajuntará e o guardará. Então Deus espalhou, Deus permitiu que fosse espalhado, Ele mesmo trará de volta. Porque o Senhor redimiu Jacó, redimiu-o da mão do que era mais forte do que ele. E virão, e cantarão louvores no alto de Sião, e juntos correrão os bens do Senhor, ao trigo, ao vinho e ao azeite, e aos cordeiros e aos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais sentirão tristeza. E aí fala que no 13, a virgem se alegrará na dança, os jovens e os velhos juntamente, tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens. E aí uma chamada de atenção, né? A demoestação é uma chamada de atenção. Vamos então para esse versículo 15, que fala o seguinte, né? Parai de chorar. Assim diz o Senhor: uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, recusando a ser consolada por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e os seus olhos de lágrimas, porque há galardão para o teu trabalho. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para os seus próprios termos. Bem ouvi eu a Efraim, que se lamentava, dizendo: castigue-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. É certo que depois que me converti tive arrependimento, depois que recebi instrução bati na minha coxa, fiquei confuso, envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha juventude. Não é Efraim filho precioso para mim, filho das minhas delícias? Porque depois que falei contra ele, lembrei-me dele. Por isso as minhas entranhas se comovem. Então Deus começa a falar aqui de uma forma mais específica, ali sobre algumas tribos e algumas situações. Vamos lá para o 23, que é o que importa mais para a gente nesse momento. Capítulo 30 e o 31, então, eles devem ser lidos com esse entendimento de que eles se cumpriram parcialmente 70 anos depois, e eles ainda terão um cumprimento escatológico. Mas veja, o que nós precisamos
ficar conscientes que Jeremias profetizou a queda de Jerusalém, ele viu a queda de Jerusalém, ele profetizou ainda que o povo voltaria do cativeiro. Ele não viu a volta do cativeiro, mas ele sabia que assim como Deus tinha cumprido as promessas do cativeiro, de que Jerusalém cairia, que Deus também cumpriria o retorno do cativeiro. Assim, versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu os trouxer do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade, e habitarão na própria Judá. Então Deus está falando o quê? Vão voltar e vão morar no próprio lugar de onde saíram, na própria Judá, e em todas as suas cidades juntamente, os lavradores e os que pastoreiam o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Então Deus cuidou do cansado, Deus cuidou do enfraquecido, Deus trouxe de volta, mesmo cansado, Deus trouxe de volta. E veja que esse cansado não é só um cansaço físico que Deus está falando. No cativeiro, eles passaram por um cansaço no sentido emocional, porque estavam presos lá, estavam lá como que escravos, e isso gera um cansaço entre aspas, para a gente entender, um cansaço da vida, sabe? Quando a gente passa por uma luta muito grande, por situações muito difíceis, chega um momento que a gente respira e fala, eu estou cansada por dentro. É isso que o povo passou. Mas veja, não foi uma luta, não foi um desemprego, não foi uma morte, foram muitas. Foi fome, foi peste, foi guerra, foi cativeiro. Lá, eles não puderam sequer falar a língua deles, hebraico. Lá, eles tiveram que aprender outro idioma, inclusive, lá na Babilônia. E isso pega. A gente não tem noção do que é isso. Nós não temos noção. Podemos passar 10 anos com problema, 20 anos. Tem gente que passa uma vida, que emenda um problema no outro. Mesmo assim, não tem noção do que é viver fora da sua própria terra. Não porque escolheu morar nos Estados Unidos e ir para outro país, outro lugar. Não, é porque foi levado à força, foi levado cativo. E lá não podia falar a própria língua. Lá não tinha liberdade porque era cativo. E é esse alma cansada que fala aqui, né? Satisfiz, ou seja, eu cuidei da alma cansada. O versículo 26 é Jeremias falando. Leia na sua Bíblia. Nisso eu despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Como eu disse, veja Jeremias, profetiza juízo, profetiza cativeiro, profetiza coisas difíceis para o seu próprio povo. Ele é perseguido, ele é jogado na prisão, ele é preso, ele passa necessidade, passa afronta, os da própria família o afrontam e planejam matá-lo. E aí no meio de tudo isso, Deus dá essa palavra para ele, Deus dá essa visão para ele. Vai Jeremias, escreve num livro todas as palavras que eu tenho te dito. Está ali no versículo 2. E aí enquanto ele tem essa visão, né? Entende-se que dormindo, e aí quando ele acorda, ele fala assim, esse sono foi doce. Por quê? Porque é a promessa, tudo que Deus mostrou ali para ele, tudo que Deus falou para ele escrever no livro, são promessas de Deus, promessas valiosas, promessas importantes, promessas para aquele que já está desanimado lá no cativeiro, para aquele que está lá na luta, que está cansado, que está dizendo, cansei dessa vida. E daí Deus fala, eu vou te curar, eu vou te sarar, aguenta até o fim, tem um dia para acabar, eu vou te trazer de volta. E essa promessa, ela é parcial para o povo de Judá, que já aconteceu, e é pontual nos aspectos que é para Judá, mas há um princípio aqui que é para nós também. Quando nós estamos cansados,
Jesus renova a nossa força. Jesus não diz isso lá em Mateus 11, 28? É para o cansado também. É para nós quando estamos cansados. E Deus fala na sua palavra: há um tempo para todas as coisas. E é muito bonito ler Eclesiastes 13 e falar: há um tempo para todas as coisas. Mas quer ver como muda de figura? Quando a gente usa um pouquinho o vocabulário mais profético, há o tempo do basta de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai dizer: basta do sofrimento na sua vida. Basta disso aqui na sua vida. Agora eu vou cuidar de você de outra forma. Eu estava cuidando de você enquanto você estava sofrendo, quando estava no deserto, quando estava no cativeiro. Porque sofrer também é o cuidado de Deus. Porque é no sofrimento que Deus nos molda. É no sofrimento que nós somos moldados. É no sofrimento que nós abrimos mão do eu mesma, do eu. E aí Deus fala assim: agora basta, chega. Acabou o tempo. Há tempo para todas as coisas. Então agora foi o tempo de sofrer. Agora eu vou te curar. Eu vou te sarar. Agora começa outra etapa. É isso que Deus está trazendo aqui. E olha o que Jeremias fala: e o meu sono foi doce para mim. Por quê? Ele não estava vivendo aquela promessa de Deus, mas ele sabia que era a promessa de Deus para o povo. E saber que Deus tem promessa para nós é doce. É como mel na boca. Para nós vivermos o tempo, ver a promessa se concretizando, ver a promessa chegando, é preciso passar por esse período de dor, por esse período de sofrimento, por renúncia, abrir mão. Deus permite as coisas. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar e destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. É o versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei em seu interior e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é a nova aliança então? Qual é a nova aliança? O versículo 32 refere-se à lei de Moisés, a aliança que Deus havia feito lá. A nova aliança é com Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. O Novo Testamento traz essa nova aliança para nós. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus puderem ser medidos para cima, ou se puderem ser sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto eles fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será edificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E aí esse versículo 38, o 39, o 40 é então futuro, versículos escatológicos, tá bom? E a linha de medir esconder-se-á para diante até sobre a colina de Garebe e virar-se-á para Goa. Nós vamos ver, vou voltar nesse assunto aqui lá em Ezequiel, que nós vamos entrar aí nas próximas semanas, tá bom? Tem versículos ou tem passagens aqui que elas são
aprofundadas em outras profecias, e aí eu vou deixando para outro momento, senão a gente acaba citando aqui e voltando lá depois, tá bom? Então olha só, capítulos 30 e 31, e aí o 32 e 33 que nós vamos ver amanhã, eles fazem parte do que é chamado de livro da consolação, dentro do livro de Jeremias. É uma parte específica que Deus traz consolação ao seu povo. É uma palavra de esperança para o povo de Israel aqui, para o povo de Judá no cativeiro, mas também para nós, povo de Deus. Há princípios aqui que nós somos incluídos quando Deus fala que ter um povo que vai se chamar de povo de Deus, e ele vai dizer para esse povo, meu povo também. Então, nós fomos incluídos através de Jesus, por meio de Jesus, com Jesus nós somos incluídos nesse povo de Deus. Amém? Isso, eu quero destacar na leitura aqui de hoje, ficar para nós esse versículo 33. De todo o livro de Jeremias tem muitas passagens importantes, nós já comentamos aqui sobre o oleiro, o vaso do oleiro, o que significa realmente isso e várias outras coisas. Mas de todo o livro de Jeremias, seus 50 e poucos capítulos, o versículo que salta aos olhos quando a gente lê o livro todo de uma vez é Jeremias 31 e o versículo 33. Então anotem e meditem depois nesse versículo. Inclusive, eu vou ler esse versículo aqui na Bíblia Viva, que tem um vocabulário bem mais próximo para a gente. Capítulo 31 e versículo então o 33. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é esse versículo que fica para nós como o destaque de todo o livro de Jeremias. Ter as palavras de Deus, as leis do Senhor no nosso coração e na nossa mente. E Deus será, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se eu falo que eu sou de Deus, que Deus é o meu Senhor, eu preciso ter as palavras de Deus na minha mente, no meu coração. E quando eu tenho na mente e no coração, eu vivo assim também. O reino de Deus não é só lá na frente, o reino de Deus é agora. Se eu sou serva do rei, eu tenho que viver os seus preceitos, os preceitos do reino, hoje, não importa onde eu esteja. E eu tenho que viver isso, sabendo que o principal verbo é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois amar o próximo como a mim mesmo. São os maiores preceitos que tem para nós aprendermos. Deus é o meu Senhor. Eu faço parte do povo de Deus. Então eu tenho que viver como povo de Deus. Então esse é o principal versículo aí. Meditem depois e amanhã nós continuaremos falando sobre essas palavras de consolação. Tem mais o capítulo 32 e mais o 33, dando continuidade a essa palavra de consolação, essa palavra de esperança que Deus dá para o povo, mesmo enquanto Deus está corrigindo no cativeiro, enquanto eles estão ali vivendo fora do seu país, não podendo mais falar hebraico, não podendo mais fazer o que eles faziam em Israel, onde eles estavam numa situação totalmente diferente. Então, nós vamos ver essa palavra de esperança e vamos tomar para nós essa palavra de esperança também, porque somos povo de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Obrigada a todos.